Do ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Volta às aulas, né? Hoje então é nossa aula da terça-feira, tá? A gente estava sempre ali, estávamos próximos, e agora a gente vai estar aqui por videoaula até essa epidemia, até que isso passe, né? Uma hora vai passar, sabemos disso, tá? Então, terminamos aí as férias e agora o nosso retorno. Muito bem. A gente retoma o conteúdo, né? A gente estava em cálculo estequiométrico e a gente então vai para o módulo 38 da apostila, no caso aqui a apostila 13, módulo 38, página 225, onde estão os exercícios. Fala justamente de pureza, reagentes impuros. Essa parte eu considero uma parte tranquila, uma parte simples para quem já viu e entendeu o cálculo estequiométrico até aqui. Porque simplesmente é tudo igual, tá bom? E ele vai te dar um reagente que não é 100% puro. Então ele vai te dar um calcário, mas que tem 80% de pureza de carbonato de cálcio. Você vai ter que fazer o cálculo, tá? Então sempre fica atento a esse cálculo, considerando a pureza da sua matéria-prima. Muito bem, então eu vou passar aqui um exemplo que está na apostila, ainda que a gente tenha um resumo que disponibiliza para vocês, a teoria e os exemplos da apostila são muito importantes, tá, pessoal? Então, na página 219, substâncias em que os reagentes são substâncias impuras. Olha o exemplo aqui. Numa estátua de mármore com massa de 2 kg de calcário, a 1,80 kg de carbonato de cálcio e 0,20 kg de impurezas. Qual o grau de pureza do mármore usado para esculpi-la? Então, 2 kg é o total. Então, em 2 kg eu tenho 100% de carbonato de cálcio. Agora, 1,8 kg, tá? Aí é uma porcentagem X. Então, você calcula aqui que você tem 90% de carbonato de cálcio naquela sua matéria-prima, né? No caso aqui o mármore, tá joia? Ok, então vamos para os exercícios. Eu vou dar uma passadinha com vocês nos exercícios. Esses exercícios do módulo 38 com a resolução, eu também deixei no resumo que eu fiz, tá joia? Então, estou passando aqui a nossa apostila. E vamos ao primeiro exercício. Isso, módulo 38. Tá aqui. Diz assim, ó. A reação de ustulação da pirita, que é o sulfeto de ferro, pode ser representada pela equação a seguir. Então, a reação de ustulação é quando reage com o oxigênio, né? No caso aqui, o sulfeto de ferro, indo a dióxido de enxofre e indo a esse óxido de ferro. Considerando que o processo de ustulação ocorra na CNTP, o que são as CNTP, pessoal? Condições normais de temperatura e pressão, e na CNTP o volume molar vale 22,4 litros. Então, considerando que o processo de ustulação ocorra na CNTP, qual o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita que apresente 50% de pureza? Olha, então a pirita ela não é pura. A pirita tem até uma história. A pirita é o famoso ouro de tolo, né? Porque ela brilha, tem um brilho lindo e não é ouro. E na antiguidade muita gente comprava, né? Pedras ali de pirita e pagava uma coisa absurda achando que era ouro e ela não tem grande valor, tá? Tem até uma música do Raul Seixas, o pai de vocês, a mãe deve conhecer, que se chama Ouro de Tolo. Uma bela canção, inclusive. Bom, mas o fato é que está aqui a nossa equação, é um cálculo estequiométrico, e ele está relacionando aqui o sulfeto de ferro, tá? Você tem então a massa molar de 120 gramas, né? Ele te deu que o ferro vale 56 e te deu que o enxofre vale 32 cada um. Então dá 120. São 4 mols. Não se esqueça que a equação precisa estar devidamente balanceada. Então, 4 vezes 120 está para... E aí, como ele pede, né, qual o volume de SO2,
Então são 8 mols, cada mol ocupa um volume de 22,4 litros. A primeira linha é por sua conta. E a segunda? A segunda é um dado que ele deu e um dado que ele pede. Então, seriam 600 gramas se fosse 100% de pureza. Como não é, é a metade, né? Multiplica por meio, no caso 300 gramas é o puro. Então está para X. E aqui você obtém então que X é igual a 112 litros de SO2. Tá? Então é bem simples a questão da pureza. Repete, usa tudo que você viu até agora. A novidade aqui, você tem reagentes impuros. Não se esqueça de considerar esse pequeno detalhe. Muito bem. Exercício 2 da apostila. 80 gramas de calcário, grau de pureza de 90% em carbonato de cálcio. Reagem com ácido sulfúrico, segundo a equação química. Então você tem o calcário ali, carbonato de cálcio, com ácido sulfúrico reagindo. Tá? Qual o volume de gás carbônico formado na CNTP na reação dada? Então ele quer o volume de CO2. E ele te deu aqui pureza de calcário, de carbonato de cálcio. Então aqui na resolução, ó, partindo de 80 gramas de calcário com 90% de pureza, então você vai fazer 80 gramas é 100%, 90% é X. Então você vai obter que na verdade você tem 72 gramas de calcário puro, que é o que reage. Então você vai, né? 100 gramas de carbonato de cálcio, que é a massa molar do carbonato de cálcio, está aqui o reagente, está relacionando massa de carbonato de cálcio e depois volume formado na CNTP de CO2. Como é 1 mol, então 22,4 litros de CO2. Se a massa que vai reagir de carbonato de cálcio pura é de 72 gramas, vai formar um volume X de gás carbônico. Fazendo as continhas, vai dar X é igual a 16,128 litros, alternativa C. Tá bom? Então, é aquele comentário, é bem tranquilo. Depois eu deixei também 5 testes lá naquele questionário para vocês fazerem. Aí vocês vão ver que é bem parecido com esses aqui que nós estamos fazendo. Por sinal, esse terceiro do Enem, ele até exige um pouco mais, porque ele pergunta no final volume, né, em caminhões para transportar. Então tem uma regrinha de 3 a mais. Vamos lá. Terceiro exercício. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico H2SO4 foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio na região atingida. Então, você faz a neutralização, tá? Joga calcário, né? Onde você teve, então, o derramamento de ácido sulfúrico, né? Porque a gente sabe que o carbonato de cálcio, na hidrólise, vai a CaOH, que é uma base forte do óxido de cálcio. Muito bem, a equação química que representa a neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias me deu a reação aqui entre ácido sulfúrico e carbonato de cálcio e a formação de sulfato de cálcio, água e CO2. Muito bem. Pode-se avaliar que o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário que tem 80% de carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de. Então é o seguinte, o caminhão vai transportar o carbonato, mas vai transportar o calcário, né? Então, certo calcário tem 80% de carbonato de cálcio, mas você precisa que ele transporte 100%, porque ele vai transportar o calcário e não carbonato de cálcio puro. Então, aqui na resolução, ó, de acordo com a equação que representa a reação, é 1 para 1, 1 tonelada de ácido reage com 1 tonelada de carbonato de cálcio puro. Portanto, 10 mil toneladas do ácido necessitam de 10 mil toneladas do carbonato de cálcio.
Como o carbonato de cálcio apresenta 80% de pureza, teremos no total 12.500 toneladas do calcário a ser transportado. Então, é aquilo que eu comentei. 10.000 toneladas é 80%, mas você precisa de caminhão para carregar 100% do calcário. Então, você, na verdade, vai ter aí 12.500 toneladas. Cada caminhão, é o que eu falei, vai ter uma regra de 3 a mais aqui. Cada caminhão carrega 30 toneladas, 12.500 toneladas, né? X. Então, vai dar aí um valor de aproximadamente 400 caminhões, o que me dá a alternativa D. Tá joia? Galera, então, esses são os exercícios. Esses são os exercícios, tá? Que a gente tem na apostila. E aí tem o questionário também, que está no Effectus. E tem também o resumo, né? O resumo também que tem, coloquei no final esses três exercícios que a gente sempre faz em sala de aula, tá bom? A gente tem também na terça-feira, tem um tempinho para chat e tem um tempinho também para a gente interagir, né? Por videoaula, enfim, para nós tirarmos as dúvidas, tá? Então, o que eu tenho para dizer nesse encerramento? Uma é que eu tô com saudade de vocês, tá? Essa sala de vocês é uma sala, assim, sempre falei desde o começo, né? Peculiar. É uma sala que brinca, mas é uma sala que estuda, é uma sala que interage e é uma sala que eu tenho muito carinho, tá? Realmente tá saudade mesmo, tá bom? E aí, então, a gente conversa na terça-feira. Eventuais dúvidas a gente vai conversando. O Eduardo também ficou de programar aí plantões na parte da tarde. Então, assim, acho que com dúvida ninguém vai ficar, não. Mas tem que fazer a parte de vocês, tá joia? Videoaula, educação à distância é muito bom. Eu já trabalhei muito tempo com EAD. Mas, assim, eu noto que se o aluno não tiver comprometimento, ele também vai ter dificuldade. Talvez ele tenha até mais dificuldade do que no ensino presencial. É legal que você faz seu horário, né? É maleável, você tem várias ferramentas, mas tem que estudar legal. Bom, contem comigo, é isso aí. Vamos vencer aí e logo essa quarentena termina. Valeu, galera. Um abraço a todos.